Olá, você vascaíno, seja bem-vindo. Eu sou o João Eduardo Ojeda, você está na colina. Não, esse é o canal Ojeda na colina. Eu sou o Ojeda e você está na colina, agora sim. E puta que pariu, que partida maravilhosa, doidão. Quanto tempo eu não vejo essa porra? Nossa, velho, hoje a gente assistiu o Vasco da Gama. O Vasco of the Game hoje jogou, mano. Tá louco, velho. Que partida do caralho do Vasco, da equipe inteira do Vasco. O Vasco soube jogar, o Vasco soube disputar cada bola. Hoje, assim, se você não gosta de ver feliz, esse vídeo não é pra você. Serão não sei quantos minutos somente de elogio. Haverá uma ou outra crítica, mas em prol, em todo, no todo, hoje em si, haverá apenas elogio. Vamos começar. Eu acho que é Pedro Emanuel, né? Pedro Emanuel hoje fez a escalação perfeita do Vasco da Gama. Com a melhor zaga, eu ainda coloco um asterisco no Carlos Cuesta, mas é o que tem, né? É o que tem. Carlos Cuesta, Cuiabano, que jogou pra caralho, por sinal. Robert Renan jogou pra caralho. PH, pra mim, se não um dos melhores, se não o melhor da partida. Obviamente, Léo Jardim, porra, que jogador, que jogador. É, com um meio de campo que mudou tudo, que foi Jair, Tietê, meio campo até o momento que teve o primeiro jogo, e Thiago Mendes, que é uma liderança, é uma diferença exorbitante no nosso meio de campo, a verdade é essa. Com o nosso ataque vindo com Nuno Moreira na ponta esquerda, Andrés Gomes na ponta direita e Brenner como atacante. E primeiro eu vou falar sobre o Brenner. Porque o Brenner chegou aqui no Vasco primeiramente com uma baita expectativa, foi muito caro de fato o jogador. Ele jogou bem, muito. Ele jogou bem a primeira. Não, perdão. Ele jogou bem a última vez que pisou no Brasil. A gente tinha uma expectativa por causa disso. Jogou muito bem no São Paulo, vinha bem no Cincinnati, até ser vendido para Europa e rodar, e a gente perde o que a gente estava acompanhando. Mas em si, a gente veio com uma expectativa de, ok, estamos sem Verratti, estamos sem Ryan, talvez ele realmente se torne alguma coisa, né? E assim, mano, ele era uma negação, eu tô contando hoje como um recomeço pra ele, ou um início próprio em si. Porque nos primeiros jogos ele não era o que o Vasco precisava, vamos por assim, ele não era um jogador de área, ele não era um atacante de área, né? Ele não era ele era mais um ponta, ou um segundo atacante. E o Vasco não precisava disso naquele momento. Mas veio a calhar hoje. Mas vamos lá. Aí veio muita segurança. Perdão, gente, tô fazendo muito tarde. Isso aqui é a 18ª vez que eu gravo, porque tá tendo um problema no celular. Tive que instalar todas as fotos, mas voltamos. Ele teve muitos problemas e a última vez que tinha marcado o gol foi contra o Audax Italiano. Uma cota gigante. Então hoje a torcida começou um movimento, e sabe como que é a torcida do Vasco? Quando ela quer, ela quer e ela faz. Começou um movimento tipo, hoje é realmente a redenção, é a estreia, é a reestreia do Brenner. E, mano, se isso foi a estreia do cara, puta que pariu, nunca mais saia do time. Nossa senhora. Assim, claro que eu tô aqui pra falar que ele não foi crucial, ele foi crucial. Ele foi crucial. Eu queria dizer que não é que ele não foi crucial, é que ele não fez uma partida majestosa em todos os pontos, mas ele fez os dois gols de três, entende? Então não tem como eu falar que ele não foi pica na partida. Eu não posso falar isso, seria injusto da minha parte, seria muito injusto da minha parte. Então assim, que partidaça dele. Eu nunca vi ele assim, velho. Ele não sei se num excesso de confiança ou numa confiança em si no jogador, na sua qualidade, que ele sabe que ele tem. Ele chutou uma bola de esquerda, fora da área, totalmente maluco. Desvia no atacante, mas a bola já estava sendo em si uma boa trajetória. Encobre Fábio 1-0 Vasco da Gama. E nesse momento todo o torcedor do Vasco ficou maluco. Desculpa, maluco. Se você não ficou maluco, você é doido. E assim, velho. Peço perdão novamente. E assim, velho, porra, sensacional, velho. O Vasco faz 1-0 e aí controla o jogo. E tava sabendo fazer. O Vasco atacou o primeiro tempo inteirinho. Não houve Fluminense. Não houve Fluminense no primeiro tempo.
Claro que estou sendo totalmente exagerado aqui. O Fluminense teve um ou outro, mas em si o Vasco atacou completamente o Fluminense. No meu tempo, o Vasco mereceu ganhar e eu vou chegar lá no total, mas muito boa a partida do Vasco. Tenho que exaltar que o Vasco soube competir todas as bolas, todas, sem exceção nenhuma. Do PH, do PH até o Nuno Moreira, todo jogador soube competir. Quando digo competir, é sobre o valor de cada disputa de bola, principalmente no final, no segundo tempo. Meu Deus. Ok, vai. Esse aqui foi o resumo do primeiro tempo? Não, não foi, mas basicamente foi isso. Foi o Vasco atacando completamente. No segundo tempo, o Fluminense chega com ok, um pé na porta, falando: eu também tô aqui, eu também tô aqui, eu também tô aqui pra competir. Vem bola na trave do Canóbio, Vasco sentindo o jogo, mas logo assim, o Vasco arma um contra-ataque nos pés de Andrés Gomes na velocidade. Quem já sabe que ele é craque de bola nisso. Sai correndo, o Brenner acompanha, bola cruzada baixinha no pé de Brenner, que eu acho que a gente tem que aprender a fazer isso. A bola vem, Brenner chuta, Fábio fica olhando, 2-0 Vasco num momento crucial. E é isso aqui, e é aqui que eu acho que a partida mudou, porque o Vasco fez um gol aonde ninguém esperava que o Vasco fizesse, na pressão deles. Quando o Vasco fez esse gol, nossa senhora, doidão! Acabou a partida? Não, mas o Vasco controlou a partida até os 30 e pouco. Até os 30 e pouco o Vasco estava controlando a partida. O Fluminense, óbvio, querendo se soltar, colocou dois atacantes, foi por tudo ou nada. Desde os 20 minutos do. Não, desde os 12 minutos, desde os 15 minutos do segundo tempo. Então, assim, era o Vasco saber jogar. Ali soube e ali era saber jogar e o Vasco soube jogar cada segundo. Teve um ou outro erro, mas em si, o Vasco soube jogar cada milésimo de partida desse jogo. O Fluminense faz um gol, mas isso aí eu vou pôr no água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, porque realmente, uma hora ou outra, um gol, pelo menos, o Fluminense de fato ia fazer. Aí começa um jogo de cabeça, né? Porque tá 2-1 no Maracanã, querendo ou não. Eles são nossos patinhos? São, mas a gente tem que saber jogar porque a gente não pode dar sorte pro azar, certo? E o Vasco gira a chave ali e fala: ok, a partir de agora vocês não passarão no meio de campo, e se passar, vocês vão cair. A bola vai passar ou vocês, os dois de jeito nenhum. Entra no Vasco Ramon Henrique e sai Tietê. Entra também. Eu vou tentar lembrar de todos. Difícil. Adson entra, mas entra pro final. Tá, bom, entra Ramon Henrique. Até o momento é o principal, porque o Tietê sai logo em seguida ou antes do primeiro gol. E Ramon Henrique jogou perfeitamente. E eu não sei como um guri da base tem esse mental pra chegar nesse jogo e desfilar em campo como ele desfilou, mano. Parabéns. Tá, o Fluminense continua atacando, o Vasco vai jogando cada bola pra lá. E aqui eu vou exaltar uma puta partida hoje que foi ninguém menos do que Robert Renan jogou hoje uma absurdidade, maluco. Ele anulou o JK, que infelizmente saiu lesionado. Melhoras pro jogador, que é um bom jogador, beleza. Anulou o JK, anulou o Hulk, anulou o Germancano, mas ele sim, hoje em dia, infelizmente, já se anula por estado de fácil de idade. E assim, é bizarro. Eu poderia falar sobre os erros do Fluminense, que, porra, o Arana com um gol absurdo, sem goleiro do Vasco, inclusive. Mas eu realmente hoje tô na pegada de elogiar o Vasco, porque o Vasco mereceu, velho. O Vasco mereceu, não é qualquer clássico que a gente ganha desse jeito. Aí depois sai Nuno Moreira por estar muito cansado, sai Andrés Gomes por também estar muito cansado. E tem que exaltar, o PH correu os 90 minutos todos correndo, basicamente correndo e provocando, sabendo jogar, entrando na cabeça dos jogadores e jogou muito bem. O PH, foda-se, é o melhor da partida, realmente, o melhor da partida. Inclusive, talvez ele tenha voltado, tá? O PH da seleção voltou, hein, pai. Tá, aí entra o Pumita. Não sei se é de conhecimento geral, mas o Pumita tá com o pai internado, então foi uma entrada meio arriscada na minha consideração, pelo mental, às vezes não em campo do jeito que deveria estar, sabe? Até aí eu achei que o Pumita não ia nem subir, mas eu tava enganado. Aos
5:54. O Fluminense ainda naquele bicão pra ver se dava alguma coisa. O Vasco pega a bola no contra-ataque. Thiago Mendes puxa, toca lá pro Watson. O Watson vai até o final, cruza, Pumita, faz 3-1 e o Vasco ganha numa partida que a gente pode colocar como absolute cinema, beleza? O Vasco ganhou, o Vasco mereceu. E torcedores, calma, a gente merece isso aqui. Agora é descansar até o próximo jogo. A gente mereceu. Choram as rosas, choram as flores. Vasco, mais uma vez, é pai de vocês. Um beijo, Fluminense. Próxima vez é só ligar quando estiver precisando de mais. Quando estiverem achando que vocês são algum time, liga pra nós que a gente deixa vocês humildezinhos. Beijo, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, novamente peço perdão pelas gaguejadas, pelos bocejos, que realmente tá tarde. Então, assim, peço desculpa mesmo. É 18ª vez que eu tô gravando esse vídeo sem meme, porque fica. Teve um problema. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se você gostou, um like, um comentário, sempre é bom. Sempre me ajuda, viu? Beijos. Até a próxima. Vamos, Vascão.